companheiros do programa Identidade, na TV Web Luz. Que bom que estamos juntos mais uma vez, buscando algum esclarecimento, melhor compreensão da doutrina espírita, que nos alimenta e que nos conduz pelos nossos caminhos. Nesse encontro de hoje, nós vamos conversar a respeito das nossas dores, das nossas dificuldades, o que nos acontece que a gente gostaria que não nos acontecesse, as doenças, a falta de emprego, o que reflete em mim do que eu não me orgulho. Me faz lembrar agora de uma das frases muito conhecidas na nossa doutrina, que é, abre aspas, por que faço o mal que não quero e o bem que quero, este eu não faço? Pelo menos comigo, já ocorreu diversas vezes, de me arrepender de uma atitude e procurar um amigo para pedir perdão, pedir desculpas ou refazer uma reflexão a respeito daquela atitude. E quando eu chego, ao analisar e refletir sobre a fisionomia facial daquele canto de boca, ferve a nossa ideia interior e mudamos de ideia e não pedimos desculpas e deixamos seguir. Esses são os nossos ranços, as nossas dores, as dores da alma de Francisco do Espírito Santo Neto. Por que acontecem esses impasses conosco? Por que perdemos empregos? Por quê? Por quê? Porque não é tudo uma maravilha? Vamos buscar essa causa raiz em nossas próprias responsabilidades, analisando o livro Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo sobre corpo espiritual e corpo mental. Esse livro é maravilhoso, um pouco difícil de compreender, mas lá pela segunda, terceira leitura, cai bem os seus ensinamentos. Ele nos ensina que corpo espiritual não é um reflexo do corpo físico, que nós precisamos entender, antes de mais nada, que não é o corpo espiritual gerado pelo corpo físico, e sim o corpo físico, o corpo orgânico é que reflete o corpo espiritual. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, reflete em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Fecha aspas. É extremamente difícil de compreendermos essa profundidade desse ensinamento. E ainda no rodapé ele nos diz que por ora é o suficiente para nós compreendermos a mensagem, porque o nosso vocabulário não nos permite maiores riquezas de informações. Com o passar do tempo, lendo outras literaturas, nós podemos compreender em resumo esta grandiosidade que se cada um de nós tivéssemos em nossa mente esta reflexão, compreenderíamos as nossas dores, as nossas dificuldades e atribuiríamos a nós mesmos as causas, origens. Então, o que ele diz? Que o corpo espiritual constrói o corpo físico na vida intrauterina, mas que ele, corpo espiritual, tem em si, retrata em si, o corpo mental, que lhe preside a formação. Ora, na verdade, o amigo está se referindo ao perispírito, intermediário entre as mensagens do espírito e o cumprimento, as atitudes do corpo físico. Esse perispírito, composto por vários subcorpos, tem o corpo espiritual, construindo o corpo físico à sua imagem, e ele próprio é construído pelo corpo mental, que lhe preside a formação. O corpo mental, em resumo, é o corpo, é a parte do perispírito que acompanha o espírito em todas as encarnações. Ele está sempre presente, revestindo o espírito com a sua forma e com as suas energias para lhe dar atribuição. Muito bem. A cada tarefa de nós, espíritos reencarnantes, para nos depurarmos, para repararmos as nossas falhas de vidas passadas, este corpo mental
que contém as linhas energéticas de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas atitudes de outrora, da somatória das centenas de milhares de encarnações que já tivemos, retrata em si a expressão do Espírito. Ali, se vivemos 154 mil encarnações, no perispírito está constituído, condensado em linhas energéticas, eletromagnéticas, que representam o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós fizemos em todas as nossas vidas passadas. Pulsa essa energia do perispírito no que fomos e não no que não fomos. Portanto, temos uma representação verdadeira das nossas atitudes, justificando a presença inequívoca de Deus, nosso Pai Criador, pondo em nossas mãos as responsabilidades das nossas atitudes, com as nossas pagas, com as nossas realizações. Muito bem, esse corpo mental, fração do perispírito, que acompanha o espírito em todas as encarnações, gera, no seu momento de reencarnação, uma cópia de si próprio, quando diz que o corpo espiritual retrata em si o corpo mental. Então, ele cria uma cópia de si com todas as nossas metas, com todas as nossas responsabilidades predisponentes, reencarnantes, para que esse corpo espiritual crie o corpo físico com energias eletromagnéticas, comandando as reproduções celulares, aí já orgânica, na união dos dois gametas, feminino e masculino, que formam, pela expressão do amor máximo, pela expressão do sexo, daquela sensação máxima do orgasmo que une o ser masculino e o ser feminino, na sua expressão de amor, condensa a união dos dois gametas, o espermatozoide e o óvulo, que formam o ovo zigoto e que vai se reproduzir em 2, 4, 8, 16 e seus múltiplos. A imagem desse corpo espiritual, parte do perispírito, que reflete na constituição do corpo orgânico, que vai lhe dar expressão nesta responsabilidade de vida, tudo aquilo que nele está escrito, tudo aquilo que se espera das suas reparações, das suas resignações para construir, diante dos obstáculos, a sua restauração, o seu ressurgimento, tendo se conscientizado dos seus erros e crescendo no que se espera pela força do amor. Esse corpo espiritual cria o orgânico e transmite a ele tudo que lhe está ordenado no seu arquivo mental, nas suas condições de querer, de saber do que é. E o corpo orgânico, em suas multitarefas reencarnatórias, na escola, na família, ao aprender coisas novas das evoluções tecnológicas, pode ensinar ao espírito, na representação do corpo espiritual, as novidades. E é esse espírito que negocia e que cede ao que já tinha e arquivo novo. E assim continua. Todavia, o corpo mental não é alterado. Este corpo mental, ele continua exatamente como nasceu na somatória de todas as suas vidas reencarnadas e vivenciadas. Não lhe foi alterado a sua essência histórica. Apenas o corpo mental vem modificando as suas energias, os seus aprendizados, as suas responsabilidades com a vivenciação no corpo orgânico da vida atual. Somente quando encerra-se o ciclo orgânico desta vida e o corpo perece e vai para o jazigo, vai se putrificar, vai se transformar em outros tipos de energias, em outros estados da matéria, pois nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e desaparece esse corpo orgânico, permanecendo no corpo espiritual a vivenciação desta vida, que já não é mais igual ao corpo mental, mas se colocando juntos, lá na erraticidade, lá nos campos do plano espiritual,
aonde vivemos nós, nos umbrais da vida, para repararmos, pensarmos e refletirmos sobre o que fizermos, esse corpo espiritual, juntamente com o corpo mental, perispírito, quando percebe que aquelas dores, aquelas sensações físicas se referia àquele corpo que já não existe mais, está putrefazendo no jazigo, consegue compreender pela evolução, ele transfere as vivenciações desta última encarnação para o corpo mental, que é alterado aí sim pela prática da última encarnação. Vivemos assim a transferência das vivenciações físicas, das vivenciações emocionais, das vivenciações mentais, do arquivo mental, do aprendizado, desta última vida. E esta última vida, então, passa a ser transferida para o corpo mental. Por último, o corpo do cardíaco, das emoções, do amor dedicado ao próximo. Tudo que fizermos ao próximo, haveremos de responder quando transferimos para o corpo mental os arquivos das nossas vivenciações. E nesse corpo mental, então, desenha-se as nossas ações positivas e as nossas ações negativas, os nossos erros, os nossos acertos. É realidade. Nós o fizemos. É fato. Não devemos nos envergonhar, não devemos nos arrepender para todo sempre e esconder as nossas ações. Devemos sim buscar o nosso eu, o que somos. E dessa responsabilidade assumida, no novo processo reencarnatório, esse corpo mental fará novamente uma duplicidade, agora já com a somatória da última encarnação, e criará de novo o corpo espiritual, que criará um novo corpo orgânico, e que aí encarnaremos para desempenhar todas aquelas energias não tão boas e as energias boas. Assim, tudo o que nos acontece hoje é um efeito do que fizemos no passado. Não há como culpar outro, pois partimos do princípio que cremos em Deus. Partimos do princípio que Deus, com seus atributos, é todo poder, é todo bondade, é todo justiça. E se Ele é justo, não erra jamais. E se somos filhos do nosso Pai Criador, temos Jesus como irmão, Ele nunca vai nos desejar o mal, mas sim a possibilidade de reparar o que nós mesmos fizemos. Então, companheiro, quando lemos e refletimos sobre este capítulo de Evolução em Dois Mundos e compreendemos o corpo espiritual e o corpo mental e conhecemos como é que nós mesmos vamos tendo a oportunidade de reparar os nossos erros, como nós mesmos temos as chances ao defrontar os nossos obstáculos, quando nós mesmos temos a oportunidade de contorná-los sem maldizê-los. Muito pelo contrário, deveríamos agradecer aos nossos obstáculos por nos deixar sempre ávidos, sempre treinados com os músculos ativos, como se fosse uma academia, para dizer que só temos esse preparo físico de suportar os nossos ranços do passado quando estamos unidos a Deus na compreensão do que Ele nos ensina. Deverá nascer em nosso interior essa resignação, essa força energética que nos domina a força mental e a força emocional. E começamos a dizer para nós mesmos, não gosto em mim das atitudes A, B, X, Y, Z, mas eu sei que se elas existem ainda em mim e persistem nas minhas ideias, me podando, me dizendo, causando medo do que devo e não devo fazer, mas na minha força mental, na minha força emocional, desejaria ser diferente, como nos diz a frase inicial, porque faço o mal que não quero e o bem que quero, este eu não faço, porque somos ainda muito iniciantes, insípidos. Devemos, com a moderação, com a paciência, com a resignação, arrefecer os nossos ânimos e as nossas interpretações sobre as nossas possibilidades, cair em oração, buscar a força espiritual que pulsa dentro de nós
e pela força mental e a força emocional, dizer a nós, educar a nós próprios o que cremos pela doutrina espírita e o que devemos exigir de nós mesmos. Arrefeça-te e tenha na resignação a vontade de cumprir o que você gostaria de cumprir pela luz que a doutrina espírita nos revelou para a compreensão daquele fato. Em resumo, e o mais importante é observar a grandiosidade informativa de que nós somos portadores. Pare, pensa, reflita sobre os teus problemas e busque em você mesmo o entendimento das coisas que não gostamos em nós, das coisas que não aprovamos no acontecimento dioturno, e busca na probabilidade de sermos os únicos responsáveis lá atrás, outrora, onde não temos acesso para a compreensão, mas se confiamos em Deus e temos o poder do amor ao próximo, revista-se de uma vontade inabalável, ilimitada de ser bom e pela resignação aceitar tudo o que nos rodeia, tudo o que não nos traz aquele grande prazer para a análise de como contornar essa situação. E busca na vontade do que você gostaria de ser corretamente e modifica-te na reforma íntima, propósito principal das nossas encarnações. Pela reforma íntima, deveremos reconstruir aquilo que gostaríamos de ser como reflexo da força do amor que nos pede Jesus Cristo quando da sua vinda ao nosso planeta, dizendo amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ama-te também, ama-te profundamente, crendo que nós podemos sempre, jamais sofrer, porque pela resignação não admito a reflexão do erro, a reflexão da dor, tudo eu, Deus não gosta de mim. Acabemos com isso e nos conscientizemos de que devemos nos tornar aquilo que acreditamos querer ser. Eu quero ser reflexo da doutrina para auxiliar, para não sofrer, para agradecer ao Pai, Criador, quando lá retornar, e valeu pela chance de mais uma encarnação. Assim, provavelmente teremos reabilitado alguns débitos, teremos reparado alguns erros do passado e nos constituiremos seres melhores para as vidas futuras, para não reclamar das dores que temos hoje. Essa é uma reflexão lá do livro Evolução em Dois Mundos, na compreensão um pouquinho mais profundo do perispírito, dividido em corpo espiritual e corpo mental, para dizer como é que essas reencarnações transferem as nossas atitudes de uma vida para outra, nos colocando como devedores dos nossos erros e credores das nossas ações de ajuda e de amor. Boa releitura e nos encontramos fatalmente na próxima oportunidade para conhecer um pouquinho mais das revelações tão difíceis de compreender, mas possíveis. Grande abraço, companheiro. Até a próxima.